Como os discípulos de Jesus cultuam? Como adorar a Deus de forma autêntica? O objetivo dessa série é simples: aprender a adorar com o próprio Senhor Jesus, ser conduzido pela Escritura e impulsionados pelo Espírito Santo. E juntos vamos descobrir o verdadeiro lugar da música e do louvor nas nossas vidas como discípulos de Cristo. Que a nossa adoração seja sempre regulada pela palavra e vivificada pelo Espírito Santo. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós já começamos a cantar isso. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a música como um reflexo do céu. A música como um reflexo da glória que há de vir. Como nós cantamos aqui. E eu quero que vocês percebam que, como eu expliquei para vocês, essa série é uma série pastoral. É o que o conselho da igreja traz para vocês. Nós somos uma igreja presbiteriana e a gente não abre mão disso. Nós somos uma igreja presbiteriana e os nossos fundamentos são da reforma protestante. Nós somos uma igreja reformada. Se alguém perguntar para vocês assim, como é que a sua igreja é? Ela é mais do que evangélica, porque evangélico no nosso tempo tem de tudo, nesse balaio evangélico. Eu faço parte de uma igreja presbiteriana e a gente é uma igreja reformada. E a nossa igreja leva essa questão de doutrina reformada a sério. Se vocês observarem, basicamente, o que a gente cantou hoje no nosso culto, Apocalipse 5, Salmo 34, cantamos Romanos capítulo 8, porque para nós reformados, cantar é falar com Deus, cantar é orar, e para a gente, um pilar da reforma protestante é só a escritura. Então as letras daquilo que a gente canta são muito importantes, porque a gente não canta qualquer coisa. O que media a nossa relação com Deus não é o nosso sentimento, não é se eu estou me sentindo bem ou não. É se Deus se agrada do que eu canto. E Ele só vai se agradar do que eu canto se isso vier das mãos e da boca dEle. Se lembra em 1 Crônicas, no capítulo 31, eu estou com o texto do apóstolo João na cabeça. O escritor ali, possivelmente Esdras, ele vai dizer as palavras do rei Davi. Tudo vem de ti e das suas próprias mãos nós te damos. Inclusive a adoração. A gente aprendeu do Senhor e com Ele mesmo nós adoramos. Ele nos ensinou e a Ele adoramos. E o que eu estou fazendo aqui ao longo dessas semanas, esse é o terceiro e a semana que vem é o próximo, é o quarto, o último, é instruindo vocês no que é a importância da música nas nossas vidas. E hoje o que a gente vai ver é como o que nós cantamos aqui nada mais é do que um reflexo da glória. É um reflexo daquilo que a gente ficou acostumado a chamar de céu. Observem Apocalipse capítulo 4, o capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte para nós. Nós começamos a ler, mas deixa eu ler e já vou aplicar para vocês. Então vi na mão direita daquele que está sentado num trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Mas por que você não vai chorar? Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo,
Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Vocês se lembram do Salmo 96, que nós estudamos semana passada? De um novo cântico? Esse novo cântico está aqui, ó. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber 7 coisas agora: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor foi servido de usar o nosso irmão apóstolo João, inspirado pelo Espírito, para deixar essas palavras para a gente. Que essas palavras sejam vida no nosso coração e que o temor do Senhor se aproprie de nós, para como um povo redimido, a gente tenha um cântico novo no lábio, de que te adora e que te ama e que tem uma vida santa e digna e justa de nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Amém. Pessoal, deixa eu ir bem rápido. Por quê? Porque o livro do Apocalipse não é para você ter medo dele. Tem gente que tem medo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é fácil de ser lido e fácil de ser entendido. E é uma mensagem simples que é dada para nós. Para que você leia o livro do Apocalipse, você não pode lê-lo de uma maneira retilínea e progressiva. O que eu quero dizer? O Apocalipse não é como um filme de Hollywood, em que você tem começo, meio e fim. Não é assim que o João escreveu. Vocês precisam se lembrar, João tem uma revelação. Ele está na ilha de Patmos, preso, e ele tem uma revelação das coisas que iriam acontecer. Capítulo 1. O que o João faz depois que ele tem a revelação? Ele vai escrever. E como é que João escreve o Apocalipse? Ele utiliza símbolos dos profetas, especialmente de Isaías, com muita poesia dos Salmos. Então, quando você lê Apocalipse, ele é citação de Isaías de cima a baixo. E João usa um recurso literário que é a literatura apocalíptica judaica. Como é a profecia apocalíptica. Ele usa, se fosse no português, João poderia ter usado a poesia de Machado de Assis, poderia ter usado as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Só que ele usa um recurso literário que é o apocalíptico. Que ele tem um gênero literário apocalíptico. Nesse gênero literário, o que é que João faz? Ele pega o mesmo evento e narra 7 vezes. É o mesmo evento. Então nunca tente ler o Apocalipse como se ele fosse progressivo, porque ele não é. O Apocalipse é 7 vezes o mesmo evento sendo olhado, só que de focos diferentes. Há uma hora que é o foco do Guilherme, há uma hora que é o meu foco, há uma hora que é o foco do Ricardo, há uma hora que é o foco da Dani. Qual é o foco do Apocalipse? O Cordeiro vence e se assenta no trono. É isso. Só que em algumas ocasiões a ênfase está, por exemplo, que enquanto o Senhor não vem reinar, as desgraças acontecem na criação.
Vocês estão vendo isso agora, por exemplo. Vocês estão vivendo isso. Por exemplo, os cavaleiros do Apocalipse. Eles estão acontecendo aí nesse exato momento. Aí. Fome, doença. Estamos conversando com o Guilherme agora. A gente hoje em dia está tendo pneumonia sem febre. Essa semana eu estava conversando com a menina que estava com dengue, com as plaquetas lá embaixo, sem sintoma. Olha que doideira. E, pastor, sempre foi assim. Claro, e o Apocalipse já disse que ia ser assim. São vários sintomas. E o que ele está mostrando? Cristo venceu. Isso é o Apocalipse. Você está vendo 7 vezes o mesmo evento. Às vezes ele dá ênfase no fato de Jesus vencer Satanás. E todas essas coisas. Por exemplo, hoje, que é um dia de eleição, por exemplo, vocês estão vendo as bestas. Uma do mar e outra da terra. Poder político e poder religioso. Estão aí, deixando todo mundo doido, olha quanto tempo. E desde quando isso acontece? A vida toda. Você só precisa saber se você é guiado pelas bestas do Apocalipse. Ou do poder político ou do poder religioso que domina o seu coração. Você precisa saber. Elas estão aí hoje, por exemplo. E às vezes alguns de vocês falam assim, pastor, a gente não fala disso aqui? Não, porque aqui a agenda de César, do imperador, não é a agenda de Cristo. O reino de Cristo é maior do que esse reino desse mundo. Aqui a gente fala de Jesus e de como ele reina. Mais uma vez, se tiver uma Sharia islâmica, a gente vai continuar louvando o nome de Jesus do mesmo jeito. Então, para nós, a agenda de Cristo ela é mais urgente para nós. A gente não fica se misturando com esses negócios. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte. O que é que vocês acabaram de ler? O Cordeiro vencendo. Cadê João? Olha o capítulo 4, verso 1. Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. João foi aos céus. João foi lá ver o que estava rolando. E o que é que João viu? Capítulo 5. Vamos devagar? E aí eu já vou aplicando, ok? O que João viu quando ele subiu aos céus? Primeiro, em que época que João subiu aos céus? Bom, o cordeiro aqui, como ele era? Ele parecia ter estado morto. João subiu aos céus e ele viu Cristo exaltado. Ele era como um cordeiro que estava morto, mas ele já não está mais morto. Ele está vivo. Ele viu Cristo ressuscitado. Ele viu Cristo, na promessa de Gênesis 3, como que tendo sido ferido como calcanhar, mas ele pisou na cabeça da serpente. João está tendo essa visão do Cristo glorificado. João está tendo a visão do que é o milênio. E o que é o milênio, pastor? É esse período entre a exaltação de Jesus e a segunda vinda. É isso que ele está vendo. João está vendo o que está acontecendo nesses 1000 anos, nesse tempo enorme entre a subida de nosso Senhor aos céus e a sua vinda. E o que João viu? Primeiro, ele viu na mão direita. O que é mão direita, pastor? Dentro da cultura hebraica, é a mão de poder. Tem alguém que está sentado no trono e que tem todo o poder. E em sua mão, o que ele tem? Ele está sentado num trono e ele tem um livro. Esse livro é em forma de rolo, claro. Era como era o livro da antiguidade. Ou seja, esse livro está todo escrito por dentro e por fora. E esse livro é selado. Por que esse livro é selado? E como é o selo desse livro? Ele tem 7 selos. Toda a história está escrita. E essa história está selada. E ela está nas mãos do Senhor. A história da humanidade está nas mãos do Senhor. Escrita. Frente e trás. E selada. Esse selo é inviolável. Por isso que são 7 selos. É inviolável. Ninguém consegue consertar a história. Ninguém consegue mexer na história humana. E aí o que acontece? Verso 2, eu vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? A pergunta do anjo é, quem é que consegue consertar a história da humanidade? Quem consegue arrumar isso?
Quem é digno de fazer isso? Aí olha o verso 3. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Ninguém podia resolver o problema da humanidade. Ninguém pode consertar o que está acontecendo no mundo. E olha a reação de João. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos, são quantos anciãos em Apocalipse? 20 e? Por que 24? 12 tribos do Antigo Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento. É a igreja de Deus. São os 24 anciãos. É a igreja do Antigo Testamento junto com a igreja do Novo Testamento. Um desses anciãos, alguém olhou e falou assim: "Oh, calma." Então, um dos anciãos me disse: "Não chore. Eis que quem? O leão da tribo de..." Por que leão da tribo de Judá? Vocês precisam se lembrar que quando Jacó foi morrer, ele deu uma bênção sobre Judá, dizendo: "Judá, você é como um leão, e o cetro de governo jamais vai se apartar da sua casa." Por isso Jesus vem da casa de Davi, que é a casa de Judá, e ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Aquilo que tinha sido prometido no Gênesis está acontecendo. Mas ele diz: "a raiz de Davi." Por que a raiz de Davi? Vocês se lembram em Isaías, quando Isaías vai dizer para a gente no capítulo 11, do tronco do rebento de Jessé nascerá um renovo. Porque o trono jamais sairia da casa de Davi, e do tronco de Davi viria o rei. A linhagem judaica, a linhagem de Davi, ele venceu. E o que ele vai fazer? Ele vai abrir o livro. E aí, é isso que o texto diz. Depois, verso 6, eu vi um cordeiro, que ele parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes. A simbologia de 4 seres viventes aqui é a simbologia da criação inteira. A criação inteira, junto com a igreja inteira, está em volta de Jesus, ó. Os 4 seres viventes e os anciãos, eles estão em volta de Jesus. Toda a criação, que Paulo diz que geme, esperando a vinda de Jesus. A igreja inteira está em volta de Jesus. E aí, quem é Jesus? O que ele tinha Quem era ele? Ele tinha 7 chifres. Pastor Rômulo, por que ele tem 7 chifres? Porque na cultura judaica, chifre é sinônimo de poder. E 7, número da completude. Quem é Cristo? O Todo-Poderoso. Mas ele não só é o Todo-Poderoso. Vocês se lembram o que Jesus fez depois que ele se assentou no trono do universo? No Pentecoste? Ele derramou o quê? Por isso ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. É o Espírito perfeito, é o Espírito Santo, que está espalhado sobre toda a criação. O que João está vendo? Cristo, depois da sua vitória na cruz, depois da ressurreição dos mortos, como o exaltado das nações, como o Rei do universo, como Todo-Poderoso, e agora o que ele faz? Quem é ele que derramou o Espírito sobre todos? O texto bíblico diz, verso 7, ele se aproximou e pegou o livro na mão. E verso 8, quando ele pega o livro na mão, o que é que toda a criação fez? Eles se prostraram ao Cordeiro. Cada um deles tinha o quê? Música, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. E qual era o cântico novo? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue, verso 9, compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. E o Senhor fez o seu povo se tornar reino e sacerdote para o nosso Deus. E eles reinarão sobre toda a terra. Não era a criação?
Agora mudou. Então olhei e ouvi a voz de quem? Muitos, porque agora são os anjos. Primeiro era a criação, agora são os anjos. Milhares de milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e quem? Está todo mundo em volta do Cordeiro. Os anjos, a criação e a igreja. Todo mundo em volta de Jesus. E o que eles faziam no verso 12? Cantavam. Em alta voz. O que eles cantavam? Digno é o Cordeiro, que foi morto de receber. Que foi morto e ele é digno de receber. Percebam que ele vai receber 7 atributos. E o que ele quer dizer com isso? Número da completude. Ele é o perfeito dos perfeitos. Cristo é o perfeito dos perfeitos. E quais são os atributos que ele recebe? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Verso 13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, honra, a glória e o poder para todos sempre. E toda a criação disse: amém. E os anciãos, que são a igreja, se prostraram e... O que vocês acabaram de ler? João sobe aos céus, ele vê a história da humanidade inteira, e quem é que pode consertar esse negócio? Quem é que pode abrir a história da humanidade toda e consertá-la? Porque ela é selada e lacrada, e não existe ninguém, nada, nem ideologia, nem política, nem psicologia, nem religião, nada, nada pode consertar, nada pode ajustar a vida dos seres humanos. E João entra em desespero, porque quem é que vai resolver esse negócio? Ninguém. Aí me aparece alguém dizendo: o Cordeiro, o filho de Davi, o descendente de Jacó, aquele ali que parece ter estado morto, mas ele está vivo. Ele pode pegar a história da humanidade e consertá-la. Quando João olha isso, ele muda. Ele começa a ficar alegre, porque ele diz: tem solução. Então o Cordeiro se dirige, Cristo, quando adentra nos portões celestiais, depois da sua ressurreição, ele adentra nos portões celestiais, ele pega a história da humanidade nas suas mãos, porque ele é o Rei dos Reis. E quando ele, porque isso foi feito por direito, porque ele pisa na cabeça da serpente, porque ele condena a morte, porque ele vence o poder do pecado, então isso é dele por direito. Ele fez a obra que precisava ser feita, que ninguém conseguia fazer. Então ele se chega diante do Pai, derrama o Espírito. E quando ele derrama o Espírito, toda a criação, todo ser vivente, todo anjo, toda a igreja começam a cantar ao Senhor Jesus. Essa é a visão do livro do Apocalipse. É só isso que esse texto está falando. Ele está reconhecendo a grandeza de Cristo, a sua obra majestosa, e como ele é o rei sobre todas as coisas. É só isso. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro, mas eu não vou ficar, então eu vou ser bem breve. Eu vou fazer só 2 aplicações para vocês. Porque você pode se perguntar: ok, e eu poderia falar muitas coisas, mas não vou. Pode ser que eu volte com esse texto na próxima semana, porque ele é muito profundo, eu não decidi isso ainda. Como eu falei com vocês, eu poderia aplicar muito aqui, mas eu não vou. Eu quero fazer só 2 aplicações. O que é que significa isso? Primeiro, você não pode se esquecer: quem é o único digno de ser adorado? Cristo. Quem é o único que consegue resolver todos os problemas dos homens? Cristo. Quem é o único que conseguiu vencer o diabo, a morte, o pecado e esse mundo? Cristo. Vocês não podem se esquecer disso. Agora, qual é a resposta da igreja de Deus a isso?
Qual é a minha e a sua resposta e como isso pode se tornar prático para nós? Então, deixa eu fazer duas aplicações simples. Vocês conseguem perceber que existe uma multidão cantando em volta do trono? Vocês estão vendo isso? Tem uma multidão. A criação, a igreja e os anjos. Não existe lugar para individualismo no cantar do povo de Deus. O que eu estou trabalhando com vocês ao longo dessas semanas, e eu estou trabalhando com esse grupo aqui, discipulando eles, esse grupo de música. Qual é o ritmo que eles estão cantando? É worship, reggae, hip hop? Não sei. João escolheu 2 instrumentos. Observem, ele escolheu, não, na verdade escolheu um instrumento. Ele escolheu harpa. Se fosse o Guilherme que falaria, eles tinham um teclado na mão. Se fosse o Ricardo, eles iam falar, tinha um violão, um contrabaixo. Se fosse dependendo de alguns, iam falar, sei lá, era beatbox? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. Qual é a melodia? Percebe como para nós não importa? Hernandes tem uma frase que eu acho que você tem que sair com ela daqui no comentário bíblico dele de Apocalipse. Você não pode sair daqui sem saber isso. Hernandes diz o seguinte: a igreja que seremos precisa moldar a igreja que somos. A igreja que nós seremos precisa moldar a igreja que somos. Existe uma multidão que não canta o que ela prefere, ela canta junto. Na hora em que estamos aqui, talvez o Heitor possa gostar mais de rock do que eu. Talvez o Cristiano pode gostar desses worship com 3 músicas, com 3 notas e que não interessa. A gente foi chamado para cantar a uma só voz. Todos juntos. O canto de uma igreja, como a igreja que seremos, não é a gente cantando o que a gente quer, mas é o que agrada ao Senhor. A gente canta juntos, porque juntos cantamos a obra de Cristo. Juntos cantamos a majestade de Cristo. É isso que esse texto está explicando para a gente. Eu talvez não goste desse ritmo. Talvez eu ache essa letra até meio estranha. Sei lá. Eu acho que esses versos poderiam ser um pouquinho diferentes. Isso não importa. Porque não existe lugar para preferência. Não existe lugar para individualismo. O que existe é a criação com os anjos e com a igreja, todos em uma só voz. Por isso, eu poderia trabalhar centenas de coisas aqui, mas eu estou trabalhando a música como um reflexo do céu. A igreja que somos precisa iluminar e ser um farol para a igreja que seremos precisa iluminar a igreja que somos. Isso aqui não é entretenimento. Música nas nossas vidas não é entretenimento. É algo que nós fomos preparados agora para fazermos na eternidade toda. Quando vocês estão parados aqui, juntos cantando, juntos adorando, vocês só estão fazendo aquilo que farão durante a eternidade inteira. E o que a Escritura está ensinando a gente a fazer? Começamos agora, ensaiamos agora aquilo que faremos durante toda a eternidade. Você não pode se esquecer disso. Isso não é entretenimento. Cantar não é entretenimento para a igreja. Cantar é um ato espiritual. E quando estamos cantando, nós na verdade somos um reflexo dos céus. É por isso que não existe lugar para mero entretenimento. Não existe lugar para preferências. Não existe lugar para individualismo.
é uma multidão cantando em volta do trono. Meus irmãos, quanta vaidade no meio do povo de Deus. Eu tenho 40 anos de idade, há 40 anos eu ouço que grupos de música dão problema à igreja. Porque não entenderam esse princípio básico. Não entenderam esse princípio singelo, simples. Eu não gosto, não importa. Não, mas não é da minha preferência, problema é seu. Mas eu não queria que fosse assim, azar o seu, muda de ministério, vai fazer outra coisa. Porque não é sobre a nossa preferência. Você não é um mercador da fé. Isso não é um supermercado. A fé cristã não é sobre o que você gosta, mas é sobre o que o Senhor gosta. É sobre como nós fazemos. E às vezes a gente ouve isso, esse reflexo, no meio da comunidade dos santos. Mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto. Você deveria entender que a igreja que seremos, ela tem que ser um reflexo da que somos. Então, o que somos? Gente que foi comprada pelo sangue de Cristo, que não é merecedora, e que abre os seus lábios com o seu coração para adorar ao Senhor, ponto. É só isso. Se nós rendermos mais a nossa vida, olharmos mais para o Senhor, olharmos mais para o que Ele quer, vocês vão começar a provar da glória e da graça de Deus, que é o que a gente precisa. Não podemos nos esquecer disso. A igreja que a gente vai ser tem que iluminar a igreja que nós somos hoje. Então não se esqueça disso. João, sobe aqui para cima que eu vou te mostrar umas coisas. Cristo é digno, Cristo é Rei, Cristo é Senhor. Todos, absolutamente todos, a uma só voz, glorificam o Senhor. Convite que eu quero te fazer. Quando você se dirigir ao Senhor para conversar com Ele, cantando louvores, só abra os seus lábios para adorar o Senhor. Abra os seus lábios para exaltar o Senhor, para bendizer Ele. Não há lugar para entretenimento, não há lugar para individualismo. São vozes unidas. Por quê? Porque Ele é digno. Ele é o único digno. E essa é a segunda aplicação que eu faço. Lembrem da frase do Hernandes. A igreja que nós seremos, ela precisa iluminar a igreja que nós somos. Isso aqui é o que nós, de uma vez por todas, seremos quando nos encontrarmos Jesus. Se em primeiro lugar, há uma multidão cantando, em segundo lugar, eu quero ser bem prático, bem pragmático, para isso ficar bem frisado no seu coração. Percebem como é um preparo prévio para aquilo que virá? Isso é um preparo prévio. Não tem opção. Não tem opção. O texto é claro. Ele termina dizendo simplesmente assim: por conta da glória de Cristo, todos, absolutamente todos, vieram e glorificaram. Absolutamente todos vieram e adoraram. Anjos, a criação e a igreja. Pastor, e o que isso significa para nós? Irmãos, nós precisamos nos preparar para aquilo que a gente vai fazer a eternidade toda. Pastor, você pode melhorar isso para nós? Posso, pô? Claro. Quando Jesus, eu acho engraçado, alguns começam a falar meio assim, não, Jesus pegou a lei do Antigo Testamento e mudou. Não, Jesus nunca fez isso. Não, mas peraí. Jesus mandou amar a Deus e amar o próximo. E o que isso tem de novo? Nada. Levítico já tinha mandado no capítulo 18 a gente amar o próximo. Amar a Deus, no Pentateuco inteiro você tem que amar. Jesus não falou nada novo, tanto que João diz, eu não estou dando nenhum mandamento novo para vocês. Amar a Deus e amar o próximo sempre foi isso. Deus sempre nos criou para isso. Desde o Antigo Testamento até no Novo. Sempre foi assim. Nunca foi diferente. Amar a Deus e amar o próximo sempre foi a finalidade da lei. Isso sempre aconteceu. O problema é que a gente se perde no meio do caminho. A gente se perde no meio da jornada.
Por isso que João diz, não estou dando mandamento nenhum novo para vocês, a não ser que vocês amem a Deus e o próximo. Quando Jesus chega, por exemplo, no sermão dele, que eu acho que é a ética neotestamentária, ela está muito baseada ali, no Sermão da Montanha, Jesus mandou vocês amontoarem brasas vivas aonde? Aonde? Nos céus, no reino de Deus. Jesus mandou que a gente cumprisse a lei dele hoje, porque ele queria que a gente cultivasse agora os valores do reino que é de vir. Por que o crente quer uma vida santa? Primeiro, porque Deus é santo. E segundo, porque essa é a vida da eternidade inteira. Na eternidade inteira você não vai viver no pecado, você vai viver numa vida santa, como Deus é santo. Por que o crente ama a Deus? Porque agora a gente é chamado para amar Ele como a gente vai amar a eternidade toda. Por que eu sou chamado a amar a Carol, a Vivi, o Daniel? Porque agora eu sou chamado a fazer o que eu vou fazer na eternidade toda. E por que você acha que com o nosso cantar é diferente? Não é. Nós somos chamados agora a fazer, a cultuar, a adorar e a cantar como faremos na eternidade toda. Por isso, o que eu estou chamando de preparo prévio? Eu estou dizendo para você, quando você vier se encontrar com o Senhor, o seu coração precisa entender isso. O nosso momento de culto, eu cresci em lar cristão, de família, meio difusa, um cristianismo meio doido. Então eu ouvia muito alguns parentes dizendo assim, já fui lá e cumpri meu compromisso. Não era assim? Os mais antigos sabem do que eu estou falando. A turma ia na igreja logo cedo e falava assim, aí eles voltavam e falavam, já fui lá e cumpri meu compromisso. Como se a nossa vida com Deus fosse alguma coisa que a gente fizesse à parte, então a gente cumpre o compromisso e agora nós vamos embora. Pode parar. Está completamente errado isso. Eu não fui lá e cumpri compromisso nenhum. Eu fui lá me encontrar com o Senhor, me encontrar com os meus irmãos, com os quais eu vou viver a eternidade toda. E agora o que a gente vai fazer? Um grande ensaio daquilo que nós faremos durante a eternidade inteira. Não, a eternidade toda não vai ser um culto como esse, mas isso que a gente faz domingo após domingo, além de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, a gente está aqui, nesse exato momento, nessa exata hora, simplesmente ensaiando para aquilo que nós vamos fazer a eternidade toda. O que é o culto? O que são os nossos louvores? Um grande ensaio daquilo que a gente fará durante toda a eternidade. Isso é culto e adoração cristã. Você não veio cumprir uma obrigação. Você veio para um grande ensaio. Por isso que nós somos um grande coral. Por isso que nós somos o povo de Deus. Olha o que o texto bíblico está falando que nós somos. Eles vão reinar com Cristo. Por isso Pedro diz que nós somos um sacerdócio real e uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus para isso. Você não veio cumprir obrigação, você veio para um grande ensaio, meu filho. E domingo após domingo nós temos um grande ensaio de adoração. Adoramos o Cordeiro semana após semana. Cantamos semana após semana. Eu vou falar disso semana que vem. É por isso, e essa é a necessidade da sua vida no meio de semana, não ser ouvindo só MPB, sertanejo universitário, o que mais? Eu citei, como é que é o nome do grupo que eu citei semana? Eu citei um grupo semana passada que parecia religião, como é que era? Sorriso Maroto. É por isso que durante a sua semana, você precisa cultivar louvores. Eu vou trabalhar isso melhor na próxima semana. Você precisa cultivar louvores durante a sua semana, porque encare isso como uma disciplina espiritual. Tu está semeando aquilo que você vai fazer a eternidade inteira. Que é celebrar a glória de Cristo e do Cordeiro. Percebe? Então, como é a canção que é cantada? E aí, só para eu aplicar aqui, a gente terminar. Primeiro, os corações preparados. Você precisa olhar o seu coração. Meu coração tem que ser um coração preparado. Meu coração tem que ser uma terra boa, uma terra fértil,
para quando eu começar a abrir os meus lábios, isso ser um reflexo do meu coração, porque a sua boca fala o que está cheio do seu coração. Alguns de vocês não conseguem cantar porque o coração não adora Jesus. Vocês não conseguem tirar do lábio um novo cântico, porque no coração não está cheio de amor por Cristo. Não está cheio, eu vou falar disso agora, de gratidão pela obra dele. Alguns de vocês não conseguem nem contemplar o perdão de pecados. Não conseguem entender aquilo que a gente cantou, de que fomos perdoados, justificados, santificados, somos glorificados e seremos glorificados por Cristo. Por isso o coração da gente tem que estar preparado. Seu coração precisa estar preparado, você precisa amar o Senhor, amar o próximo. A sua vida tem que ser uma vida de intensidade em amar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corações preparados. O momento, e eu estou falando isso com vocês, o que eu estou fazendo nessas 4 semanas, eu estou ensinando para vocês o que é música congregacional, o que é música na vida dos discípulos de Jesus, o que é música na igreja, corações preparados. Corações preparados. Essa gente está em volta do trono e o que eles cantam, digno é o Cordeiro que foi morto. Porque você tem que cantar sã doutrina. Dá para entender isso? Você precisa cantar sã doutrina, não é cantar o que te faz bem. É cantar sã doutrina, não é cantar porque a música é bonitinha. Eu estava estudando essa semana com os meninos, eu falei, quem é mais velho aqui, assim como eu? Lembra de uma música que a gente cantava assim, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, lembra? Lembra dessa? Só os mais antigos. A música é bonitinha. Aí o cara fala assim, mas está na Bíblia. Quem? O Barnabé? Tá, mas eu não tenho que cantar isso. Não no culto. Você pode cantar essa música para as crianças, lá embaixo, aprenderem sobre o Barnabé, que era de Chipre, que vendeu tudo e foi lá com os discípulos. Bacana, aqui não é lugar de cantar isso. Mas por quê, pastor? Porque isso não é essa doutrina. Isso não tem lugar no culto. Isso não cabe no culto. Mas é bonitinho? Que legal, mas no culto não cabe. Por quê? Porque ele é para Cristo, é sã doutrina. A gente fala de Deus, das obras de Deus, da grandeza dele. Por isso que a gente costuma cantar a Bíblia. A gente canta aquilo que foi revelado, aquilo que Deus gosta. O que essa gente está cantando? Eles estão cantando, digno é o Cordeiro de receber a honra, a força, a glória. O que é que se canta para Deus? O que uma comunidade cristã canta? As grandezas de Deus, a sã doutrina. É por isso que você precisa aprender a palavra de Deus. Porque na hora que a gente começar a cantar, a gente canta aquilo que Deus quer ouvir. E não aquilo que faz bem para a gente. A gente canta aquilo que celebra o Senhor. E não aquilo que a gente gosta. Eu estava tentando separar algumas. Não faz o menor sentido você chegar numa Assembleia dos Santos e cantar, eu fui no terreno do inimigo e roubei tudo que ele me pegou. Ou a gente amadurece ou não vai dar não. Para com essa macumbada gospel. Bando de pai de santo evangélico, eu nunca vi isso. Vocês têm que definir o que vocês querem. Nós somos uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja bíblica. A gente precisa cantar a sã doutrina. E é por isso que a gente conhece doutrina. Porque quando você conhece doutrina e você aprender, como a gente cantou aqui, quando você aprender o que o apóstolo Paulo queria dizer com justificação pela fé, quando você souber isso e você cantar esse negócio, aí você para com esse argumento infantil de que, nossa, o que importa é a sinceridade do nosso coração. Qual? O enganoso que você tem? A sinceridade do seu coração precisa estar alinhada com aquilo que é vontade de Deus. É por isso que é importante a igreja de Deus conhecer doutrina. Doutrina sã. O que essa gente está aqui fazendo, eles estão cantando sã doutrina. Eles conhecem Cristo, conhecem a obra de Cristo. Eles sabem a majestade de Cristo e eles sabem cantar porque é gente que aprendeu a sã doutrina. Percebem como não dá para brincar de cristianismo. Mas, além de coração preparado e sã doutrina, percebam,
o que tem nos lábios dessa gente? Amor, gratidão e intensidade no cântico deles. Amor, gratidão e intensidade. A natureza do cântico deles é essa: amor, gratidão e intensidade. O cântico deles é: digno é o Cordeiro. Eles cantam alto e eles cantam a uma só voz. Vocês não podem se esquecer disso. Quando a gente vem diante do Cordeiro, diante do Pai, nosso cântico tem que ser um cântico de amor ao Senhor. Nosso cântico tem que ser um cântico de gratidão. Gratidão, gente. Para nós reformados, culto é um grande drama da nossa vida. Como assim, pastor Rômulo? O grande drama da nossa vida é, percebam, nós viemos até o Senhor. Vou chamar os meninos para vir aqui à frente. Nós viemos até o Senhor. O Jader leu um texto bíblico. Lembrem-se, nós nos nossos cultos lemos longas porções da Escritura, porque é Deus falando com a gente. E aí a gente ora. Deus chegou na nossa presença, aí a gente lê um outro texto, porque quando o Senhor está na presença da gente, a gente se arrepende dos nossos pecados. Aí, olha o drama da nossa vida. A gente começa a louvar o Senhor com tudo o que somos e temos. Nós devolvemos nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós falamos da grandeza do Senhor com o nosso coração. Oramos a Ele. Para a gente, culto é diálogo. A gente está conversando com o Senhor. Vocês vieram aqui para conversar com Ele. Aí agora o Senhor abriu a palavra dEle e falou com a gente. Para nós reformados, profecia não é: Cristiano, eis que te digo, meu servo. Para nós, profecia é a palavra de Deus lida e explicada. Isso é profético. Porque é a palavra de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo. Enquanto você se aplica a conhecê-la e conhecê-la, quando você conhece a palavra de Deus, você conhece a mente de Deus. Você conhece o coração do Senhor, porque é a vontade dele para você. Isso é profecia. Quando alguém chegar para você e falar bem assim: olha, você já tem profecia? Você fala: tem. E quantas? 66, de Gênesis a Apocalipse. Todo dia tem. Deus falando com a gente. Agora, vocês vão participar de um outro drama. A cruz de Cristo, encenada aqui, ó. E pela fé, Cristo aplica a graça dele ao nosso coração. Isso é culto, gente. E vocês estão se preparando. Por quê? Porque é a música como reflexo dos céus. Isso aqui é uma grande encenação e ensaio daquilo que você vai fazer a eternidade toda. A gente não pode esquecer disso, não. Isso tem que estar no coração da gente.